Oi, pessoal. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a campanha do quilo. Na verdade, assim, essa nossa conversa vai seguir aquele mesmo roteiro da gente. A gente faz a prece, faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu fechar aqui a janela, parece que está um pouco som aí. Não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui tá com som alto aqui. Um minutinho que eu vou fechar. Bom, não sei se resolveu aí, mas a nosso objetivo é a gente dar uma estudadazinha no Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nos 10 mandamentos da campanha do Quilo, certo? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, muito obrigado pela oportunidade de estudo do Evangelho, de estudo da campanha do Quilo, de incentivo para a campanha do Quilo e para a prática do bem. Na verdade, a prática do bem, ela envolve fazer o bem com as mãos, com a palavra, com a mente, com o coração, com o espírito. Enfim, o bem tem várias formas, né? Mas eles precisam estar sempre presentes, essas formas. A gente vai doar com as mãos uma roupa que está desnudo, uma comida que está faminto. É belo, mas precisa ser também acompanhado de boas palavras, de bons pensamentos, de um coração fraterno. Então, isso é o que nós queremos aprender com Jesus e com o Espiritismo cristão, né? Então, vamos cá. Aqui nós vamos ver se a gente localiza aqui um trechozinho do Evangelho, né? Tem um pouquinho de calma aqui que a gente vai lá, chega lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Muito bem. E aqui o que cai. Interessante essa passagem aqui, viu? Que nós conhecemos, né? Nós espíritas. Nós já lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê sempre, na verdade, né? A gente sempre está fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para melhoria, porque é um estudo organizado, metódico, estruturado da parte moral do Evangelho, principalmente, né? Então, assim, a maneira da gente se comportar é muito importante a gente estudar essa mensagem de Jesus. E é claro que o exemplo está lá no Evangelho para a gente ver de Jesus, né? Mas vamos fazer a leitura aqui. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Vamos ao desenvolvimento da resposta agora. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. A um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte que sai chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu.
lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes de indagar se o fará ou não, socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz. Pode salvá-lo, salva-o. Laminais. A gente sabe, Laminais, se não me falha a memória, era um sacerdote francês, católico, né? Do mesmo jeito que existem comunicações no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho, que era um sacerdote católico, né, de São Vicente de Paulo, que era um sacerdote católico, e outros, né, que tem também, aí a gente tem aqui Laminais. E esse sacerdote, se não me engano também, ele viveu pouco antes de Allan Kardec, naquela época, no século XIX, por ali, e sempre foi muito digno, muito honrado no seu comportamento, né? Por isso que ele acabou contribuindo diretamente na codificação kardeciana, por causa da sua moralidade, né? Então, ele deu essa resposta que, se a gente refletir um pouco, a gente vai ver que as pessoas, muito, não digo todas, né, mas algumas pessoas, elas têm essa questão de dizer, ó, foi um malfeitor, não se pode beneficiar o malfeitor, tem que se punir, tem que se fazer o mal ao malfeitor, né? Às vezes a gente fazendo a campanha do quilo ou pedindo, né? Nós tivemos já a oportunidade, infelizmente não estamos fazendo mais isso, de passar uma listinha todo mês no nosso trabalho para pedir ajuda para os hospitais, né? Porque os hospitais não recebiam, a maior parte das vezes não recebem a campanha do quilo. E às vezes a gente chega lá nos hospitais públicos, né? E até talvez nos particulares também, não sei. E às vezes chega lá, a gente leva um biscoitinho, um sabonete, uma mensagem, uma prece, né, para os enfermos. Então a gente faz esse trabalho normalmente para os hospitais. Mas aconteceu também de a gente visitar presídios, né, o presídio de Itamaracá, em Pernambuco. E aí, quando a gente passava a lista para os hospitais, as pessoas contribuíam, a maioria das vezes, com muito boa vontade. Quando a gente ia passar para os presos, tinha gente que não queria dar, né? Porque os presos estão lá dentro, mas muitas vezes não se alimentam bem, eles talvez até não tenham uma roupa adequada para eles, né? Então, assim, a caridade para com os presos, Jesus mandou: estive preso, me fostes ver. Todas as vezes que fizeste isso a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. E essa tarefa de visitar presídio foi ensinada por Elias Sobreira. Hoje a gente está com muita dificuldade de acessar os presídios, as cadeias, né? Mas ainda tem instituições espíritas, instituições católicas que visitam os presos, né? Então, assim, as pessoas não querem ajudar, porque é preso, né? Certa feita eu estava fazendo campanha no Quilo, num lugar X, aí, quando eu estava pedindo, a pessoa chegou, já vinha andando assim, chegando, você não está pedindo aí para drogado, não, né? Aí eu digo, não, a gente está pedindo para os necessitados, para as famílias pobres, colabora. Mas você veja a restrição. Se você estivesse pedindo para uma instituição de recuperação de dependentes químicos, porque tem essas instituições, né? Tem instituições de recuperação de dependentes químicos no meio espírita, a gente conhece, né? Tem no catolicismo, tem algumas católicas, tem algumas evangélicas ou protestantes, né? Então, por quê? Porque existe uma necessidade de a gente ter compaixão desses irmãos e tentar recuperá-los. Não nós, mas Jesus, e a gente faz como instrumentos, né? E fazer campanha do quilo para uma instituição dessa é cabível também, porque são necessitados. Se houver necessidade de alimento, de roupa e tudo mais, a gente faz, de medicamento, a gente faz a campanha, faz campanhas
para esse pessoal aí, não, o drogado tem que ser maltratado, tem que ser excluído. Não, se a gente fizer isso, a gente está tirando a oportunidade do pessoal se recuperar. Não podemos fazer, é impiedade, não está de acordo com o Evangelho. Né? Aquela pessoa ali não está ligada no ensinamento do Cristo. A gente precisa ajudar a todos. E aqui, então, principalmente, aqui foi uma maneira um pouco extrema até a pergunta de Allan Kardec, se deve tirar uma pessoa do perigo de morte, ainda que seja um malfeitor, e o Espírito respondeu sim. Ele respondeu, vou responder de acordo com minha evolução espiritual. Né? Aí eu acho que ele está dizendo isso assim, ó, vocês espíritas, quando forem responder, façam um exame de consciência para ver se vocês têm capacidade de socorrer abnegadamente qualquer pessoa, e ainda mesmo que seja um malfeitor. Né? Então a gente precisa ter essa abnegação a esse ponto, até de se arriscar para salvar um filho. A gente vê as mães fazer isso, né? Uma criança. A mãe é muito comum ela não se incomodar com a sua segurança, ela se mete em tudo quanto é perigo para salvar um filho. Né? E aí é o amor exemplar, é o amor de mãe. Né? E aí aí já o pai até vai também, muitos pais vai, mas é muito mais frequente a gente ver essa abnegação pro lado das mães, né? Então, portanto, é uma abnegação exemplar. Então, assim, o que o cristianismo quer da gente é a gente fazer o bem sempre, o bem em favor de todos, né? O bem feito com sabedoria, com amor, com a alma, com a inspiração de Jesus. Esse é o que a gente procura, a gente deve se esforçar para fazer sempre. Se a gente tiver alguma dificuldade com grupos de pessoas, eita, esse grupo aí, eu acho difícil ajudar, eu tenho meus travamentos para ajudar, vamos imaginar. Ok, mas não deve deixar de fazer o bem a outras pessoas, a outros necessitados. Aqueles que você tem travamento, aí vai orando, vai pedindo força a Deus para vencer esse travamento. E a gente, estou falando para mim mesmo, né? Que eu tenho que, inclusive, identificar esses travamentos, de não querer fazer bem a certos grupos. Não, fazer bem a todos. Né? Até o inimigo, fazer bem a quem nos faz o mal. E aí o Laminais está recomendando a fazer o bem até ao inimigo, como Jesus disse, até o inimigo da sociedade, né? Que é o malfeitor. Porque a única força, o único processo que a gente deve confiar é o bem. Nada mais. É a prática do bem, é o amor ao próximo, nada mais. Se a gente está numa contingência profissional de ter que aplicar uma penalidade, uma multa, uma prisão, sei lá, a gente procura entender aquela nossa profissão e fazer da maneira mais cristã possível. Ler o Evangelho, pedir misericórdia a Deus para nos orientar, né, para que a gente faça da forma cristã exemplar, da melhor forma. Se a gente não tiver conseguido pedir a Deus para mudar de profissão, até isso, né? A gente pede para ir para um local onde a gente erre menos, né? Então é isso, sempre confiando em Deus, acima de tudo, em qualquer circunstância. Pois bem, mas sempre lembrar, o critério é sempre do bem. Vamos dar uma lidinha aqui e vamos ver se a gente localiza aqui fácil. Os 10 mandamentos da campanha do Quilo. Vamos ver aqui. Os 10 mandamentos da campanha do Quilo. Perdoar a todo momento qualquer ofensa. Tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Não procurar enxergar o defeito de ninguém. Elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Não se magoar quando receber qualquer ofensa. Não comentar o mal feito de quem quer que seja. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral de Cristo. Não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Ter muita paciência em qualquer experimentação. Não falar nem gesticular exaltado ou agressivo com ninguém,
para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Vamos imaginar aqui a gente escolher aqui um 10 mandamentos aqui, na sorte, assim, entre aspas, né? Vamos ver aqui. 4. É levar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Então, é um exercício de paciência e de perdão, né? Então, se a gente alguém ofendeu a gente, aí a gente é levar no mesmo instante o pensamento em favor do despertar, da iluminação daquele irmão, né? Daquela irmã, daquele irmão que está nos ofendendo. Uma vez eu estava até pensando, né? Veja a literalidade desse mandamento. É levar no pensamento, ao mesmo instante, pensamento a Deus por quem o ofender. Veja que existe um processo nessa questão de ofensa. A pessoa dispara uma agressividade verbal, normalmente verbal, né? A maioria das vezes aqui entre nós, e ofendeu a gente, assim, humilhou, colocou para baixo, desqualificou, desmereceu, né, a pessoa. Normalmente os seres humanos se sentem ofendidos, às vezes se exaltam, às vezes bate boca, às vezes vai se defender e tal. E porque magoa a pessoa, né, que foi ofendida. Mas quando a pessoa vai seguindo o caminho do Cristo, às vezes a outra pessoa tenta ofender, né, ela ofende a gente, mas a gente não se sente atingido. Existem, mesmo que a gente não seja ainda um espírito preparado, avançado, evoluído, mas tem certas ofensas que a gente, aquilo ali parece que não atinge a gente, né? Alguma coisa, assim, independentemente até da gente seguir o evangelho. Se a gente seguir, mais provável a gente desenvolver essa condição, né? De certas ofensas a gente não se sentir atingido. Mas mesmo assim, aquela pessoa que tentou nos ofender, né, ela tentou, não nos ofendeu, não atingiu, que não atinge a gente, né, vamos supor, nessa situação, né? Então, mas aquela pessoa tentou ofender a gente, né? Ou ela crê que ofendeu, né? Aí mesmo assim a gente eleva o pensamento a Deus, porque essa coisa da gente elevar no mesmo instante o pensamento a Deus porque nos ofender, ele tem dois resultados esperados. O primeiro resultado é defender o nosso sentimento, é assim fazer com que a gente vá exercitando esse desligamento da mágoa, né? Do ressentimento da mágoa. A gente vai logo, vamos dizer assim, realizando aquele exercício de desprendimento do orgulho, da mágoa e tal. E também para despertar aquela pessoa, para que ela raciocine e não ofenda mais as pessoas, procure tratar bem todo mundo, né, com respeito, com amor, todo mundo. Então, a gente, mesmo se a gente não ser ofendido, a gente deve mesmo assim elevar o pensamento a Deus para aquela pessoa, porque ela está precisando de boas vibrações. E observem que esse elevar no mesmo instante a Deus o pensamento a quem nos ofender é uma prece curta, rápida, né? Que é uma elevação, é um momento de elevação a Deus, a Jesus, o pensamento em favor daquela pessoa. A gente não parou, não se recolheu, né? Continua a atividade normal da gente, mas aquela prece curtinha, instantânea, vamos dizer assim, né? Mas vale, porque é um momento de elevação do pensamento a Deus. E mesmo que seja breve, vale, né? Ainda que a gente esteja nas nossas atividades normais do dia a dia, mas dá para a gente elevar o pensamento a Deus. Então, é importante que a gente exercite essa orientação dos 10 mandamentos da campanha do quilo, na campanha do quilo, quando a gente estiver na campanha do quilo, e em todos os lugares, né? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Que Deus nos abençoe. Logo que a gente puder, a gente vai voltar para o Instagram, que a gente já reassumiu a condição de fazer lives, né? E convidar as pessoas para participar das lives. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Um abração para todos vocês. Que Jesus nos abençoe e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela inspiração que nos deste.
pela presença dos bons amigos espirituais que nos indicaram os textos para serem lidos, que nos ajudaram no entendimento da mensagem, para que essas reflexões elas toquem o nosso coração e façam com que nós tenhamos melhores comportamentos, melhores relacionamentos, melhores pensamentos, melhores palavras, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Abração para todos.